Olá, bom dia, tudo bem? Como você está? Como você se encontra? Eu quero desejar um excelente dia a você, desejar a paz de Deus ao teu coração. Hoje é terça-feira, junho de 2026. Eu não sei bem a data do mês, estou perdido aqui. Eu queria falar rapidamente uma coisa interessante que eu estava refletindo, agora pela madrugada, que é a Bíblia Sagrada, sobre a conversa interessante de Jesus com Nicodemos, que está em João 3. Jesus instrui Nicodemo acerca do novo nascimento. Vamos dar uma lidazinha um pouquinho? Diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemo: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Bom, vamos entender. Quem era Nicodemo? Nicodemos era alguém da elite dos fariseus. Era um mestre da lei, um doutor. Nicodemos era o que podemos hoje resumir, numa elite teológica de alto nível. Assim era Nicodemos na época. E tudo que era relacionado à lei, a lei mosaica, tudo que era relacionado ao Velho Testamento, a Nicodemos era mestre, perito nesses conhecimentos. Vamos lá. Mas esse discurso de Jesus com Nicodemos é muito interessante. É um discurso muito interessante, uma conversa agradável de se ouvir. Talvez não fosse tão agradável para Nicodemos. Talvez, ninguém sabe, Talvez até Nicodemos estivesse curioso, ansioso para saber a posição de Jesus em relação à sua curiosidade, o que ele queria saber. Então ele chega para Jesus e fala: Mestre, ele começa falando, Mestre, bem sabemos que és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então vamos lá. Parece que Nicodemo tinha um atributo diferente a Jesus. Tinha um atributo diferente, algo em Jesus atraía a atenção de Nicodemos, mas parece que Nicodemo ele não estava entendendo direito, Ou parece que ele estava confuso acerca dessa divindade, desse poder, Porque a própria resposta de Jesus a Nicodemo vai trazer esse esclarecimento, Na verdade, Nicodemos, a resposta de Jesus aqui é bem engraçado. E aí disse-lhe Jesus: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ter o reino de Deus, Então, essa resposta, ela pareceu meio contundente para Nicodemos, ela pareceu meio confusa, ela pareceu uma resposta meio diferente, porque Nicodemo associou a resposta de Jesus, associou a uma espécie de renascimento, mas no âmbito biológico, no âmbito biológico. Ele fala para Jesus algo bem estranho até para Jesus. Por quê? Porque Nicodemos era o que tinha de melhor em conhecimento. Jesus fala isso: Nicodemos, como pode tu, sendo mestre da lei, não entender o que eu estou te falando?
Então vamos lá, Nicodemos, vamos frisar a questão, talvez, da dúvida de Nicodemos. Talvez Nicodemos tenha entendido a seguinte questão: eu sou mestre, eu sigo os rituais, eu sigo a lei, eu faço tudo o que é preciso, eu ensino, eu doutrino, né? Vamos usar uma linguagem mais contemporânea, né? Mais atual, vamos trazer isso para os nossos dias, né? Eu faço culto segunda, terça, quarta, né? Quase todo dia eu faço culto, eu prego, né? Eu não descumpro nenhum dos dogmas, né? Ou nada que esteja relacionado à questão litúrgica da igreja, né? Estou sempre aqui. Mas Jesus, quando ele fala de renascimento, né? Ele não está atribuindo, ou ele não está falando para Nicodemos a seguinte questão: não é as questões religiosas, né? Não é as questões religiosas que traz esse mérito, né? Não é a questão religiosa em si, né? Ninguém pode mudar por si só. Não se trata dos rituais religiosos ou de quantos cultos nós vamos. Deixa eu falar uma coisa para você. A verdadeira mudança, ela não acontece por nosso esforço pessoal. Eu estou indo na igreja, agora eu oro, agora eu dou todos os cultos, né? Agora essa situação difícil da minha vida vai mudar, agora, né? Agora o problema acaba, agora eu indo para a igreja, eu vou melhorar, eu vou me esforçar, né? Isso não é um atributo comportamental ou por questões de esforço próprio, não é? Porque muitas vezes nós pensamos que essas questões podem estar relacionadas ao nosso esforço pessoal. Há pessoas que têm uma alta capacidade teológica, sabedoria, né? Um profundo conhecimento. Há pessoas que têm formações teológicas de alto nível, né? Há pessoas que têm curso bíblico, têm um entendimento. Mas Jesus está contundindo isso aqui. Jesus está falando para Nicodemos o seguinte: Nicodemos, não é pela questão do conhecimento. É um tanto que Jesus destaca quem Nicodemo representa como religioso. Nicodemo, você é um mestre da lei. Jesus está destacando a posição dele na questão religiosa, na questão eclesiástica, eu posso até falar dessa forma. E Jesus está falando, na verdade, que é necessário nascer de novo do que Jesus está falando. Jesus está pegando o elogio que Nicodemos fez a ele: mestre, ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aí Jesus vai mostrar para ele de onde nasce esse poder. Jesus vai falar para ele de onde nasce esse poder. Porque, vamos lá, se fosse pela questão de entendimento, conhecimento, esforço pessoal, transformação por esforço pessoal ou bom comportamento, Jesus já tirava de letra. Jesus estava de igual modo a Nicodemo, porque Jesus era muito bem instruído em tudo. Jesus foi ensinado em tudo que era preciso ser ensinado. Jesus sabia de tudo. Jesus aprendeu no templo, aprendeu a lei. Jesus foi ensinado como qualquer outra pessoa, né? Então, vê só, Jesus, ele tinha essa capacidade.
Então, se fosse por essa questão, Jesus estaria de igual modo a Nicodemos, mas o próprio Nicodemos está reconhecendo que há algo em Jesus que o conhecimento não proporciona, que a teologia não proporciona, que o curso bíblico, o ensino não proporciona. Então Jesus dá essa chave para Nicodemos. A verdadeira transformação de uma pessoa não vem do conhecimento que ela possui. Na verdade, tem pessoas que quanto mais conhecedor, mais arrogante, soberbo, orgulhoso se torna. Há pessoas que leem, que sabem tudo, mas a única função é ficar em discussões filosóficas, ideológicas, inúteis. Ficar discutindo questões que não agregam, que não desrespeitam, questões que não somam. Recentemente eu estive pregando num culto de missões, onde eu estive falando acerca dessa questão, onde a gente muitas vezes está apegado às questões de rituais religiosos, a gente vai aos cultos rotineiramente. Nós temos o entendimento e o conhecimento necessário para fazer o que precisa ser feito. Eu tenho alertado as pessoas acerca de discussões inúteis, de pessoas vazias na internet, Porque, veja bem, entrevistas, podcasts, todas essas coisas, elas são boas para quem tem uma fé desenvolvida ou para quem tem um conhecimento que vai saber dissertar, que vai saber entender isso, que vai saber do que se fala. Caso contrário, muitas pessoas elas vão estar com sua fé abalada. Muitas pessoas elas vão começar a ter dúvidas por assistir essas discussões inúteis. Nem todo mundo que tem conhecimento, eu costumo dizer que nem todos que conhecem são parecidos com os que praticam. O princípio da sabedoria não é o autoconhecimento. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Ainda que você seja um analfabeto. Não sei ler Bíblia, eu não sei ler, não sei escrever. Mas tem pessoas que não sabem ler e escrever, mas elas temem a Deus de uma forma tremenda, de uma forma terrível. Elas têm temor ao Senhor. Elas fazem de tudo para fazer aquilo que é certo. Elas não negociam o que é certo pelo que dá certo. E o problema hoje de muitas pessoas é trocar o que é certo pelo que dá certo. E o conhecimento tem esse poder de fazer essa inversão, Através das técnicas, através de burlar algumas questões, de prioridades. As pessoas vão pulando etapas que precisam ser desenvolvidas, E enquanto estiver dando certo o que elas estão fazendo, elas vão substituindo aquilo que é certo. Existem algumas etapas em nossas vidas que precisam ser cumpridas para poder desenvolver o que precisamos desenvolver. Então, assim, o conhecimento ele pode se tornar algo terrivelmente perigoso na vida de uma pessoa que já tem uma tendência a um caráter deturpado, ou não sei quais são as intenções das pessoas ao buscar conhecimento. Muita gente arrogante, soberba. Eu não dou a mínima para pessoas que têm um autoconhecimento, mas não têm humildade. São cheios de conhecimento para ficar humilhando os outros. É melhor ser analfabeto. É melhor ser analfabeto do que ser um grande conhecedor, porque o tempo da ignorância é relevante. Mas o tempo do conhecimento, esse não. O conhecedor, ele trará consigo uma sentença inimaginável sobre sua vida. Ele não imagina a sentença que é ser um conhecedor, mas ser uma pessoa que não tem humildade, que não ensina, que não partilha,
uma pessoa que retém o conhecimento, principalmente quando se trata das questões de Deus. Eu não tenho nenhum tipo de admiração por pessoas que saem, né, arrotando um tipo de perfeição ideológica ou acadêmica. Eu sou doutor, eu fiz teologia, aí começa a falar umas palavras de outro planeta, sei lá. Então, assim, há pessoas que acham que o conhecimento é sinônimo de salvação. Estão erradas, estão redondamente erradas, né? Então, assim, hoje o sistema, ele se repete nas igrejas hoje, o sistema eclesiástico em geral hoje se repete, é o mesmo ciclo do tempo de Jesus. A arrogância, a soberba, o orgulho, a falta de humildade, a disputa de conhecimento, né? Pessoas que têm conhecimento para levar os outros a ter dúvidas, ficar falando abóbora, mentindo, inventando, né? Fazendo invencionices. Então, assim, o conhecimento não é tudo. O conhecimento, ele muda você porque você passa a ser uma pessoa, né, que vai entender as coisas num nível mais profundo. Ele vai te tirar da ignorância. Mas imagine uma pessoa que sai da ignorância e substitui a ignorância pela soberba. É sinônimo de morte terrível, mais ainda. Porque o tempo da ignorância era uma beleza. Eu mesmo, né, eu não gosto de falar isso aqui, porque eu não gosto de me vangloriar. Algumas pessoas vão entender isso como um vanglória. Mas eu passei a buscar Deus de uma forma terrível. Eu passei, Senhor, tem que existir um Deus, tem que existir um Deus. Tem que existir um Deus. Passei a buscar Deus. E as pessoas falam de visões, de revelações. Está escrito na palavra, eu leio, se a Bíblia fala de anjos, fala de demônios, a Bíblia fala dessas coisas. E eu penso, eu tenho que conhecer isso. Né? Eu tenho que conhecer isso. E hoje, né, tem coisas que eu me arrependo de ter pedido a Deus, porque eu não posso mais voltar atrás. Tem coisas que me dá vontade de voltar atrás. Tem coisas que me dá vontade de ser a época que eu não tinha conhecimento nenhum. Porque hoje isso me traz um peso terrível. Me traz um peso terrível. É uma responsabilidade, é tanto. Né? O conhecimento traz a você. E você vê pessoas errando, né? Cometendo erros terríveis aí. Né? Erros terríveis porque não sabem o que estão fazendo. Elas não sabem. Ainda tem pessoas que não têm esse conhecimento. E a responsabilidade não é de Deus se materializar e dizer para elas, é nossa que adquirimos algum conhecimento, empregar e falar a verdade para elas e como se faz. Mas muitas pessoas, elas têm um autoconhecimento e estão se omitindo, elas se omitem, elas negligenciam. A responsabilidade é delas, está escrito lá em Ezequiel 3, você sabendo que o justo está cometendo algum erro e você não vai lá e corrige, se ele morrer no erro, o sangue dele está nas tuas mãos. Então veja só, o conhecimento é algo terrivelmente perigoso e tem coisas na minha vida que eu tenho experiências com anjos, visões, porque Deus me deu, busco na madrugada, busco meia-noite, né? Eu busco no jejum, eu não gostaria de falar isso aqui, só estou falando isso aqui porque pela direção do Espírito Santo, né? Porque eu tinha essa dúvida. Eu falava, Senhor, se estão falando de anjos, demônios, estão falando de visões, de revelações, eu só vou crer isso se realmente isso acontecer na minha vida, e passei a buscar igual um doido. Eu sou assim, eu preciso que essas coisas aconteçam na minha vida, e não é ceticismo, não é falta de fé. É busca por experiências, Embora essa linha seja atenuante entre a incredulidade e a experiência, o que eu fiz foi busca de experiência, não foi incredulidade. Porque eu leio, a parte em que me confere entender que não é incredulidade é porque eu leio e vi que está escrito e eu acreditei, e acreditei mais ainda que isso poderia, né, acontecer comigo como acontece. Senão eu ia crer que os outros são mentirosos. Nessa parte talvez eu seja incrédulo. Mas não na questão de não crer,
que o que está escrito na palavra seja verdade. Mas vejam só, há um peso terrível. Me dá poder, Senhor, me dá sabedoria, me dá conhecimento. Aí você ora, jejum e tal. Quando Deus concede, quando Deus adquire, o que é que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Eu vou frisar algo que eu tenho falado. Lá na parábola dos talentos, tem alguém que recebeu um tanto de talento, gerou o dobro. Teve outro que recebeu mais outro tanto e gerou também, né, mais um pouco, mas teve um que não gerou nada, mas ele recebeu o talento dele para gerar, não para ficar retido. Ele reteu o talento dele. E a condenação, segundo o seu senhor, quando cobrou dele o juro daquele talento, foi o inferno. Está entendendo que o conhecimento pode ser perigoso e você fica aí pedindo? Tem gente que fica pedindo, eu quero dom, quero poder. Aí Deus te concede poder para quê? O que é que você vai fazer com poder? Porque você pediu poder, Deus, eu quero dom de cura, eu quero dom de autoridade espiritual, eu quero dom de visão, revelação, para quê? Para depois ficar sentado no banco da igreja, em cultos rotineiros, para quando você estiver no ônibus e ver alguém sofrendo lá, você ficar envergonhado de ir lá e professar a autoridade e a fé no Deus que você serve? Para quando você estiver na rua, na portaria do seu condomínio, na escola, na faculdade, você ser só mais um covarde por causa de uma multidão que vai zombar da tua cara? Por causa dos teus amigos vão te chamar vão me chamar de maluco, meus amigos vão me chamar de doido, porque eu estou falando de visões, de revelações, e vão me chamar de doido. Deixa chamar de doido. Um dia eles vão se deparar com essa realidade e vão chorar terrível e amargamente. Aquele que ama mais seu pai, sua mãe, seus irmãos, eu vou até mais além, seus amigos, seus colegas, seu professor, seja quem for, mais do que a mim, não é digno de mim, está escrito. Então, muitas pessoas trocam o que é certo pelo que dá certo, está dando certo. Não importa se está errado, está dando certo, então vamos lá. Cuidado com esse negócio, porque tem gente que tem conhecimento. Jesus está falando para Nicodemos. Ei, não é teu conhecimento, não. Você tem que nascer de novo. A Nicodemos só demonstra que é um ignorante. Senhor, mas como que pode? Ele atribuiu o novo nascimento a sistemas biológicos. Não tem nem noção, nenhuma criança compararia, nenhuma criança entenderia que uma pessoa pode entrar de novo no ventre da mãe, mas Nicodemos ele esboçou uma ignorância inimaginável, porque até Jesus falou, mas como é que tu, rapaz, um doutor da lei, não está entendendo? Meu Deus do céu, um doutor da lei achando que uma pessoa pode voltar para o ventre da mãe, que loucura, tem que tomar um peteleco de Jesus mesmo. Aí Jesus fala, necessário de nascer de novo. Por quê? Nicodemos, ele reconheceu que havia algo diferente na vida de Jesus. Tinha algo diferente na vida de Jesus. E ele achou que era por conhecimento, alguma coisa do tipo, quero saber a receita aí. Aí Jesus fala, ei, quem não nascer da água do Espírito, Jesus está falando do Espírito Santo. A transformação verdadeira, aleluia, de um ser humano não nasce das suas formações ideológicas e acadêmicas, mas é o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito Santo que transforma. Não é, vou largar esse pecado, eu tenho que largar, É sim o Espírito Santo, você não abandona pecado nenhum, tua carne não tem esse poder, ela é fraca. É só o Espírito que testifica o teu Espírito, porque a carne é fraca, mas o Espírito, na verdade, está pronto. Jesus falou isso. É só o Espírito Santo que pode te ajudar a ser uma nova pessoa regenerada. Nova, é só Ele. É só Ele que vai tirar o palavrão da tua boca, a mente assexualizada, o comportamento hostil, a soberba, a arrogância, o orgulho. Reconheça isso. É só Ele que pode fazer. Tu pode ser um doutor, um antropólogo, tu pode ser quem você seja. Você pode ser o cientista mais renomado do mundo. Sem o Espírito Santo, você é um Zé Ruela. Me desculpe o palavreado. E não vem pra cá com história furada não, hein?
Ah, o irmão está falando de Zé Ruela, não vem para cá não, é Zé Ruela mesmo. É um zerinho, é só o Espírito Santo que pode fazer você, aleluia, ser grande. E quando você ainda se acha grande, você tem que entender que não está falando de grande em cargos ocupacionais, não, está falando de servir. Aquele que quiser ser grande tem que servir. Imagina alguém que fala assim, não, eu sou um pastor, um doutor, eu sou um médico e eu tenho que ficar aqui na minha posição, tem que trazer aqui para mim, tem que, né, quem quiser vir falar comigo tem que marcar. Não, meu queridão, você entendeu tudo errado, minha queridinha, você entendeu tudo errado, seu ego tá igual o balão que derrubou o cara na água do mar lá. Se você quer ser grande, o segredo para ser grande não é humilhar os outros, não, é humilhar a si mesmo. Oh, meu Deus do céu, é humilhar a si mesmo, é humilhar os outros, não, esquece esse negócio. Ah, eu sou grande. Se você quer ser grande no reino dos céus, o grande é quem serve. Grande é quem serve. Oh, Jesus, tem misericórdia, grande é quem serve. Ah, eu sou grandão, sou doutor, eu não posso lá me submeter à função de ficar em portaria acolhendo ninguém não, porque eu sou doutor. Eu não posso dar bom dia para motorista de ônibus, para porteiro de escola, porque eu sou doutor. Miserável, miserável, pobre e nu, está escrito lá em Apocalipse. Você é um pobre nu e miserável. Teu conhecimento não vale de nada, o Espírito Santo tem que entrar no teu coração e arrancar tudo isso aí e te convencer de que você não é ninguém, filhão. Sem o Espírito Santo você não é ninguém, minha queridinha. Ah, mas eu tenho dinheiro, piorou, lascou de vez, piorou. Baixa esse teu nariz, baixa essa sua fronte, dobra esse joelho de elefante aí, vai orar e vai se humilhar. Aí você é grande. Porque Nicodemo não era nada, ele tinha que nascer de novo. Jesus estava falando de uma transformação verdadeira que só o Espírito Santo pode fazer, só ele pode fazer, aleluia, glória a Deus, só o Espírito Santo pode fazer, pode só ele. E Jesus estava falando, eu vou parafrasear aqui, Jesus estava falando para Nicodemo basicamente isso aqui: Nicodemo, tu me vê fazer essas coisas que tu está falando, que só faz quem Deus está com ele. É isso mesmo, Nicodemo. Eu só faço porque o Espírito Santo está comigo. Só isso. Entendeu? Mas você aí não entendeu o mistério. Você precisa nascer de novo. Quando o Espírito Santo entrar em você, aí tua teologia é relevante, teu curso bíblico é relevante. Tudo o que você fala é relevante, o que você faz é relevante, porque não só basta o Espírito Santo, não só basta ele residir, não só basta ele morar, não só basta ele residir, ele precisa presidir, administrar. Bota alguém dentro da empresa lá, ele vai ficar lá dentro da empresa, vai trabalhar lá dentro. Mas se ele não souber assumir os cargos que é sobre ele, é um empregado inútil. Então, vê só, o Espírito Santo, ele não só precisa habitar em nós, ele precisa nos direcionar, nossas palavras, ele precisa presidir nossas ações, nosso olhar, nosso falar, nosso escutar. É isso. Mas para ele presidir, o segredo é humilhar-se. O Espírito Santo presidia todas as ações de Jesus, por isso que Nicodemo estava admirado. Poxa, ninguém faria o que você faz se Deus não fosse com ele, lógico. Botasse lá Nicodemo para fazer com todo o conhecimento que ele tinha, não ia acontecer nada. Por quê? Porque ele só tinha formação teológica, ele só tinha formação acadêmica, ele só tinha um bom cargo ocupacional, ele só tinha religiosidade, cumpria todos os rituais, os dogmas, ele cumpria tudo que a religiosidade vinha impondo sobre ele. Mas ir dar culto, celebrar culto, fazer culto, pastorear, né? Fazer reuniões, levantar ministérios, tudo isso é inútil se o Espírito Santo não estiver à frente. Tudo isso é inútil. Então, meu querido, para resumir esse vídeo, eu não gostaria que ele ficasse longo, mas é muito difícil
É muito difícil para mim resumir um vídeo. Deixa eu falar uma coisa para você. Deixa o Espírito Santo presidir essa boca, esses olhos, esses ouvidos. Né, para você não fofocar, não criticar inutilmente, não ficar falando mal de ninguém, não ficar fofocando, não caluniar ninguém. Ei, esses teus olhos que só enxergam o problema, só enxergam o lado ruim das pessoas. Jesus falou que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se não for, todo o teu corpo está em trevas. Melhor esses teus olhos aí, melhor te entrar cego no reino de Deus que com 2 olhos ir para o inferno. Jesus está falando, não é de arrancar teu olho não, não vai fazer isso não. Jesus está falando é de uma ação do Espírito Santo em você. Os teus bons olhos, passar a ver o lado bom das pessoas também, porque todo mundo é falho. Todo mundo que fica vendo defeito nos outros, todos os defeitos que ela enxerga nos outros, está sobre ela. Isso aqui é fato. Até a ciência pode falar sobre isso, a psicologia. Então, meu querido, deixa eu falar uma coisa para você, minha querida. Entenda que só o Espírito Santo pode de verdade transformar uma pessoa, e o que a gente está vendo hoje em dia são cultos, rituais, dogmas, né, sistêmicos. Sistêmicos. Entendeu? Que não está sendo presidido pelo Espírito Santo. A religiosidade está em alta, voltou com tudo, está bombando. Você gosta das coisas que bombam? Então, a religiosidade está bombando. De pessoas que não têm os frutos do Espírito, mansidão. Tem crente aí que você não pode nem esbarrar nele. Se você esbarrar nele, ele te mete uma tapa no zóio. Como diz na minha terrinha, dá-lhe um tapa na venta. Não tem fruto do Espírito, não tem temperança não. Não tem não. Ah, se falar de mim, eu vou lá, o bicho vai pegar. Não. Crente que tem fruto do Espírito, ele aguenta ser humilhado, ultrajado, caluniado, pisado, ele aguenta tudo. Porque ele entende que há um advogado. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Entendeu? Ei, que Deus te abençoe. Eu acho que o recado está dado, eu acho que você entendeu perfeitamente. Agora, nenhum conhecimento é inútil no reino dos céus. Jesus não aniquilou o conhecimento de Nicodemos, ele só quis acrescentar e agregar a ação do Espírito sobre a vida dele. Agora, eu não posso vir aqui jamais e dizer para você que você é um inútil por ter formação teológica, acadêmica de alto ou baixo nível. Isso aí seria uma idiotice minha. Não poderia. Tudo no reino de Deus agrega. De pescador a doutor. Tudo tinha no Evangelho. Lucas era doutor, o Evangelho de Lucas. Lucas era um discípulo de Paulo. Ele não teve contato direto com Jesus, não. Né? Aqui vai uma pérola aí, ó. Eu descobri essa semana. Deus te abençoe poderosamente. Deus te deu uma semana abençoada. Deus abençoe você, sua casa, seus filhos, seu casamento, suas finanças. Deus abençoe tua mente. Deus te vivifique. Deus testifique no teu espírito. Deus te faça crescer. Eu abençoo sua vida em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Fica com Jesus Cristo. Com Ele é outro nível. Com Ele as coisas são muito melhor. Aleluia, ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave, né? O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Que Deus te abençoe, quero finalizar por aqui, em nome de Jesus. Deus é contigo, tá? Fica com Deus. Vamos que vamos, não vamos com essa de ficar retendo conhecimento estacionado na vida, não, porque tem muitas almas aí sofrendo e a gente precisa ir lá. Que Deus te dê o poder necessário para fazer isso. Fui. Deus te abençoe.